Como vocês estão hoje? Eu espero que todos estejam bem e que estejam prontos para mais uma aula de inglês aqui com a Teacher Daniela. Pessoal, a nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com um gênero bem gostoso, que é o gênero textual acróstico. Teacher, acróstico? O que é isso? Se você não sabe o que é um gênero textual acróstico, a Teacher hoje vai explicar para vocês. E prestem bastante atenção, porque hoje nós vamos fazer uma atividade depois bem legal para você mostrar para os seus professores, para os seus colegas de sala de aula. Vamos começar então? O acróstico é uma composição, geralmente ela é literária, tá? Que está relacionada à formação de palavras ou frases na vertical e nós utilizamos sempre as letras iniciais. Ou pode ser as letras intermediárias ou finais de cada verso ou palavra. Observe esse modelo aqui de acróstico da palavra family, família. Então, olha só, foi trabalhado com as primeiras letrinhas, formando a palavrinha family, e aí foi feito um texto com as primeiras letras dessa palavra. Então, observe, family can be defined many ways. Adopted, foster, single, childless, maybe nuclear, traditional, immediate, step, complex, legally or blood-bound. Yes, if blended or extended. Ok, o que quis dizer esse texto? Está falando sobre as diversas formas de famílias que nós temos. Que pode ser, então, uma família adotiva, que pode ser uma família de sangue, que pode ser várias outras formas de famílias que nós temos aqui. Mas o que a Teacher quer mostrar para vocês é como funciona, então, esse gênero textual acróstico. Então, nós pegamos uma palavra principal, que nesse caso foi family, e escrevemos sobre esse texto na vertical, ok? Então, vamos acompanhar aqui outros. Nós já temos esse outro acróstico e aí nós vamos fazer a atividade em seguida. Então, presta atenção. A palavrinha é mother. Lembram dessa family members? Quem será que é esta mother? Magical, outstanding beauty, tremendous teacher, helpful, extraordinary, reliable and rich with love. Será que está falando de alguém? Então vamos lá. Primeira pergunta. Esse acróstico foi escrito para comemorar o quê? Pensa lá. Tem tudo a ver com aquela palavrinha lá. Cite alguns adjetivos que está escrito aqui nesse poema que você identificou, ok? E já vamos conferir.
Conseguiu fazer o exercício? Responder essas duas questões? Caso não tenha conseguido, não tem problema, a teacher está aqui para te ajudar. Vamos conferir? Esse acróstico foi escrito para comemorarmos o Dia das Mães. Olha aqui a palavrinha principal, mother, significa mãe. E aí a teacher pediu para vocês falarem de alguns adjetivos aqui do poema. Então, esse poema ele é cheio de adjetivos, porque é a forma que nós tratamos as nossas mães, né? Então tinha magical, extraordinary, tremendous. Então todos os adjetivos maravilhosos que a gente pode dar para as nossas mamães. Vamos dar continuidade então? Exercício 2, nós vamos ter aqui 2 acrósticos para lermos e depois faremos o exercício. Então acompanhe. Primeiro, palavrinha friends. Fight beside you, respect you, intercede for you, encourage you, need you, deserve you, support you. Todas palavrinhas legais, hein? E a outra, o texto 2, a palavra é family. Tudo bem? A palavrinha family? Então vamos à leitura. Forget about me, I love you. Olha que lindo, né? Falando então sobre a família. Observou que aqui a letrinha I, ela ficou sozinha, mas sozinha ela é o pronome eu. Então, por isso que a leitura ficou I love you. Eu amo você, ok? Então vamos ao exercício. Letra A. This text is about friendship. Marque se é verdadeiro ou falso. É sobre amizade que está falando do primeiro texto? Próximo. This text is about family. Esse texto é sobre família. Tá certo? Letra C. The text is addressed to family members. Esse texto, ele é endereçado para os membros da família. D. The text is addressed to a friend. O texto é endereçado para um amigo. A teacher falou para vocês colocarem verdadeiro ou falso. Não, desculpa. É texto 1 e texto 2. Qual se refere ao texto 1 e qual se refere ao texto 2? Vocês vão colocar o númerozinho 1 e o númerozinho 2, ok? Então, leia novamente ali as informações, leia os 2 textos e anote número 1 ou número 2. Se refere ao texto 1 ou se refere ao texto 2.
Vamos conferir então as nossas questões? Então, lembrando, vamos frases que se referem ao texto 1 e frases que se referem ao texto 2, tá? Então, olha lá. O texto é sobre amizade, é o texto 1. Então, tá aqui a palavrinha friends, amigos. O texto é sobre family, o texto é sobre família, é o texto 2. Letra C. O texto está endereçado, está falando sobre family members, os membros da família. Texto 2. E texto que se refere a amigos é o texto de número 1. Então, sempre é importante nós observarmos aquela palavrinha que é a principal do nosso texto, porque geralmente o texto ele vai ser escrito referente àquela palavra. Então, friends e family. Peguei a palavra principal e vou escrever um texto sobre esse assunto, ok? Você deve ter percebido que para escrever acrósticos, um dos recursos que nós utilizamos são os adjetivos. Mas e aí, você sabe o que são os adjetivos? Pensa lá. Teacher, eu sei os adjetivos de português, mas é a mesma coisa em inglês? Vamos ver se é a mesma coisa? Então, olha lá. Adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito, estado, condição, etc. Então, é o mesmo que o da língua portuguesa. Bonito, cansativo, chato, legal, todos esses são adjetivos, só que vão estar em língua inglesa, ok? Então, olha lá, o homem bom é uma qualidade, o menino traquina é um defeito, aquele menino bagunceiro, moça feliz é um estado, família rica, uma condição. Então, esses são os nossos adjetivos, tá? Você consegue, então, agora listar algum dos adjetivos que apareceram nos acrósticos dessa aula? Lembra naquele primeiro lá sobre a mother? Lembra ainda a teacher falou assim, nossa, a gente tem muito adjetivo para falar das nossas mães? Veja se você consegue lembrar aí algum dos adjetivos e anota no seu caderno. Já já a teacher traz para você a lista dos adjetivos que apareceram nos textos de hoje.
E aí, você conseguiu lembrar dos adjetivos? Ou lembrou deles em português e acabou registrando só em português? Lembrou de alguns em inglês? Não tem problema, vamos conferir agora e você vai colocando aí no seu caderno. Então, olha só, nós tivemos os adjetivos magical, mágico, outstanding, excepcional, tremendous, tremendo, helpful, útil, extraordinary, extraordinário, reliable, confiável, rich, rico, small, pequeno, large, largo ou grande, short, pequeno, tall, alto e different, diferente. Esses foram então os adjetivos que nós vimos nos acrósticos que nós fizemos a leitura hoje, ok? Conseguiu aí fazer todas as anotações desses adjetivos? Caso eu não tenha dado tempo também, não se preocupe. Em outras aulas a gente vai trabalhar também com esse conteúdo, certo? Mas lembra que a teacher falou para vocês prestarem bastante atenção que nós íamos ter uma atividade diferente hoje? Então, a nossa atividade mão na massa de hoje é a seguinte: você vai criar o seu acróstico e vai compartilhar com os seus colegas e professores. Você pode começar utilizando o nome de alguém que você gosta muito ou até mesmo o seu nome. O que você não pode esquecer é o seguinte: precisamos ter aquela palavra inicial, que é a palavra principal, e aí nós vamos escrever sobre essa pessoa ou sobre essa palavra. Depois que você finalizar, manda para os seus colegas, manda para o seu professor de língua inglesa. Eles vão adorar receber a sua atividade. O que nós estudamos nesta aula de hoje? Nós aprendemos sobre os membros da família em inglês e sobre os gêneros acróstico. E nós estamos já trabalhando, os membros da família, estamos trabalhando sobre o gênero árvore genealógica, sobre o gênero poema, já numa sequenciazinha de aulas. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula.